Procópio e trabalho mais especificamente na área de arquivo histórico e biblioteca. E hoje eu separei aqui para mostrar para vocês alguns itens relacionados à infância dos filhos de Dom Pedro I e Dona Leopoldina. O arquivo histórico ele conta com alguns desses itens documentais e aí eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Dom Pedro I e Dona Leopoldina, eles tiveram 7 filhos, 2 faleceram ainda muito novos e nós temos aqui alguns vestígios dos filhos que permaneceram no Brasil após o retorno de Dom Pedro I a Portugal. Em 1831, Dom Pedro I ele abdica do trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que se tornaria o Pedro II, o imperador Dom Pedro II, e ele retorna a Portugal com a sua filha mais velha, a Dona Maria da Glória, e com a sua segunda esposa, Dona Amélia. E deixa no Brasil os filhos Pedro, Januária, Paula e Francisca. E o Museu Mariano Procópio tem alguns itens relacionados à infância dos príncipes, como, por exemplo, algumas cartas de Dom Pedro II para o pai, cartas de Dona Paula, Dona Francisca, Dona Januária também. E nessas cartas são interessantes porque os filhos sempre dão notícias dos seus estudos para o pai, perguntam sobre a saúde do pai, da mãe, que eles passam a chamar a madrasta de mãe, da irmã também, e a gente pode perceber um pouquinho do cotidiano, das relações familiares dessas crianças, né, desses príncipes com o pai, do príncipe e das princesas, né, do imperador. Nós temos também aqui algumas cartas dos irmãos para a irmã Maria da Glória, que se tornou a rainha de Portugal. Então temos cartas tanto de Dom Pedro II, como por exemplo da princesa Januária para a irmã mais velha, falando da saudade que eles sentem, falando da amizade e da fidelidade deles à rainha de Portugal, a irmã mais velha. Temos algumas cartas também da Dona Amélia, que é a segunda esposa de Dom Pedro II, né, é a madrasta dos príncipes que ficaram no Brasil, Dom Pedro, Dona Januária, Dona Paula e Dona Francisca. E nessas cartas a gente também consegue perceber um pouquinho da relação que a madrasta tinha com os enteados. Então, ela sempre fala o quanto ama essas crianças e ela trata todos eles como filhos. Então, ela sempre endereça a carta ao meu querido filho, à minha querida filha. Aqui a gente tem um exemplo de uma carta que ela mandou para Dona Paula. Dona Paula faleceu com quase 10 anos de idade, pouco tempo depois do Dom Pedro I voltar a Portugal. Ele retorna em 1831, ela falece em janeiro de 1833. E essa daqui é uma carta que a Dona Amélia escreveu para ela alguns dias antes do falecimento. Ela está desejando um novo ano, um feliz ano para Dona Paula e desejando que a saúde dela seja restabelecida. E poucos dias depois ela acaba falecendo. Temos também alguns outros itens, como por exemplo contas pessoais da princesa, que é a Dona Januária. Através dessas contas a gente consegue perceber também um pouco do cotidiano desses príncipes, um pouco do consumo, como era o cotidiano das princesas no Palácio Imperial. E por fim, nós temos resquícios aqui relacionados à formação do imperador e das princesas. Nós temos exercícios de caligrafia, não só de Dom Pedro II, mas também da princesa Dona Januária, da Dona Francisca e da Dona Paula. Nós temos, através desses exercícios, um panorama de como acontecia a formação das princesas. Assim como o imperador, elas recebiam uma educação condizente com a sua posição. Então, uma educação baseada no civismo, na religião, na instrução cristã, na constitucionalidade. Então, esses exercícios, eles são exercícios que não tratam apenas do desenho da escrita, apenas da caligrafia. São exercícios que trazem também algumas lições e tratam muito de sabedoria, caridade, da constitucionalidade, dever dos filhos,
obediência, beneficência. Então, eles sempre trazem também uma lição moral, cívica, religiosa, que fazia parte da formação das princesas, assim como do imperador.